Gente, ó, hoje a nossa live é de treino de percepção visual. A percepção visual é muito importante, muitíssimo importante para quem tá iniciando o design de sobrancelhas, tá? Porque é através da nossa percepção visual que a gente vai entender a respeito do formato de sobrancelhas que eu falei ontem, tá? Então, se você... É óbvio que com o decorrer do tempo você vai adquirindo mais percepção. Mas é muito interessante. Ó, alguém me perguntou ontem a respeito da sobrancelha em formato de vírgula. Tá aí comigo quem perguntou da sobrancelha de formato de vírgula? Vou ter que desligar a luz. Peraí que eu vou desligar a luz aqui. Eu sou tão desastrada, cada hora que eu levanto, eu derrubo uma coisa. Tá aí comigo quem perguntou ontem? Então, alguém me perguntou ontem a respeito de sobrancelhas formato de vírgula. Tá aí ou não? A pessoa que perguntou pra mim. Pronto, já peguei tudo que eu precisava, agora não vou levantar mais, agora a gente só vai estudar. Tá, gente? Aí comigo? Não? O pessoal tá desanimado hoje, hein? Quem tá aí na live com a gente, que é designer de sobrancelhas, coloca aqui pra mim no chat. Eu sou designer de sobrancelhas. Coloca aí pra mim. Gente, eu sempre falo pra vocês que estão aqui, não sei se são novatos aqui ou não, é o seguinte, eu ensino aqui na minha live coisas que vocês não vão aprender em outros perfis, tá? Todo perfil de designer de sobrancelhas que vocês veem aqui na plataforma tá ensinando marcação de rena, marcação com a linha, aplicação de rena, como preparar a rena. Francisca Novata, seja bem-vinda, viu? Quem mais que é novata aqui? Deixa eu ver. Maria, seja bem-vinda. Sou designer, doutora Depil. Ah, você estava aqui ontem, né, doutora Depil? Estava aqui ontem. Seja bem-vinda. Ô, gente, todo mundo mostra lindas. Como você. Ah, obrigada. Entendi agora, doutora Depil. O que acontece, gente? Todo mundo sempre mostra a mesma coisa. Então, eu ensino aqui pra vocês na minha live o que outros perfis não ensinam. E eu, assim, modéstias à parte, eu ensino que realmente vocês devem aprender. Por quê? Quando você se torna uma designer de sobrancelhas, uma desenhista de sobrancelhas, para quem não sabe, a palavra design significa desenho, e designer com ER no final, desenhista. Então, vocês tomem muito cuidado para não errar na publicação de vocês aí, tá? Toma muito cuidado, que eu já vi muito errinho de português aí quando você vai fazer publicação. Aí você escreve lá, ó, design, com GN no final é o serviço, tá? E designer, você é, ó, designer, com ER no final. É o profissional, tá? Então, é você. Então, vocês tomem muito cuidado com isso. Então, quando a gente se torna um desenhista de sobrancelhas, a gente precisa saber desenhar sobrancelhas. Então, você precisa dominar o design de sobrancelha, o desenho da sobrancelha. Você precisa dominar visagismo, percepção visual, formato de sobrancelha, estrutura de sobrancelhas. É isso que você precisa dominar. Depois que você dominou isso tudo, o que vai acontecer? Que você tornou especialista nos formatos de sobrancelhas. Inclusive, estou preparando um e-book que ele vai ser gratuito para vocês, tá? A respeito de percepção visual. Eu já comecei a trabalhar nele hoje, só que não deu tempo de terminar, porque eu ministrei curso de micropigmentação agora à tarde. Então, não deu tempo. Mas eu tenho uns treinos de percepção visual que vai ser maravilhoso para vocês. Fiquem ligadinhos aí no meu perfil, já me segue, quem não segue, que vocês vão amar. Então, e aí, resumindo, vocês precisam se tornar especialistas em sobrancelhas primeiro. Depois, vocês vão se preocupar com outras coisas, tá? Eu vejo muita pessoa, as meninas entram aqui no meu curso quando eu falo assim, ó,
O meu curso é 50% prática e 50% teoria. A teoria é muito importante. Hoje a minha aluna mesmo falou assim comigo: nossa, parece que na prática é muito mais fácil do que na teoria. Por que na prática se tornou fácil? Porque ela já está dominando o assunto. Então, quando ela vai para a prática, ela absorveu a teoria. E quando ela vai para a prática se torna muito mais fácil, tá? Então, eu vejo pessoa falando assim: nossa, eu tô insegura. Nossa, eu não consigo trabalhar. Nossa, eu tô com medo. Medo, insegurança é sinal de falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Se você tá com medo, inseguro, você não tem conhecimento o suficiente para você exercer, ok? Então é sobre isso, tá? Então eu vou começar aqui, ó, com essa sobrancelha aqui, que é de formatinho de vírgula, que eu acho que eu não fiz ontem e alguém me perguntou. Essa sobrancelha, gente, é muito comum ser encontrada, porque nas décadas passadas... Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Nas décadas passadas, o que aconteceu? Antes de 2010, o design de sobrancelhas não era uma profissão formalizada, tá? Hoje a gente é uma profissão formalizada, mas ainda não é reconhecida pelos órgãos. Então, se você procurar lá designer de sobrancelha, vai fazer um cadastro lá no banco, tá? E procurar lá designer de sobrancelha, você não vai achar. O mais próximo que você vai achar disso é esteticista, ok? Gente, vamos curtir a live aí pra plataforma entregar. Então, assim, ó, o designer de sobrancelhas, ele passou por algumas alterações com o decorrer das décadas, tá? Então surgiu lá na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, as mulheres já usavam o meinho aqui da glabela. Glabela é esse um meio entre as duas sobrancelhas, tá? Já pigmentava aqui no meio, porque na época tinha um mito que as mulheres que tinham sobrancelhas fechadas aqui, elas eram abençoadas pelos deuses, tá? Então, já começou por aí. E aí, depois veio lá no Egito, a Cleópatra já marcava bem o olho, o rosto, com maquiagem, então já deixava a sobrancelha bem marcada. Depois, com o decorrer das décadas, a gente vem tendo algumas alterações no design de sobrancelhas, tá? Mas até 2010, que é essa última aqui, não tinha conhecimento de visagismo, de simetria. Não sabia que através da sobrancelha a gente transmite sentimento, emoções, tá? Então, por exemplo, uma sobrancelha descendente, ela transmite um olhar entristecido, um olhar mais caidinho. A sobrancelha arredondada transmite um olhar de descontração, certo? A sobrancelha arqueada, que é a nossa referência, ela transmite empoderamento, sofisticação, feminilidade. Então, gente, não se tinha muito conhecimento. Então, assim, quem que fazia sobrancelha até 2010? Era o depilador, a cabeleireira, manicure, qualquer profissional, mas não tinha um profissional específico para isso. Então, se realizava o design sem conhecimento, sem perícia, tá? Então, a sobrancelha formato de vírgula, ela é uma sobrancelha Peraí, gente, tá passando um carro. A carreta da alegria, já passaram aí a carreta da alegria, passou aqui na minha rua agora. Na cidade de vocês tem carreta da alegria também? E o meu estúdio aqui no centro, então assim, a rua aqui é muito movimentada. E aí, gente, a sobrancelha com formato de vírgula, ela é uma sobrancelha alterada por erro de design, tá? Ninguém nasce com uma sobrancelha com formato de vírgula. O ser humano nasce com sobrancelhas com formato mais reto, com formato arredondado, com formato mais anguloso, com formato... Deixa eu ver qual outro que eu não falei. Levemente arqueada, mais sobrancelhas. Aqui é a carreta furacão, aqui é a carreta da alegria que fala. Opa, eu falei que eu não esqueci nada, mas esqueci. Então aqui, não existe uma sobrancelha com formato de vírgula, tá? Naturalmente não existe. E aí, na década passada, o que eles faziam? Vou mostrar pra vocês. Eu falo que sempre falo aqui, ó, é a pinça pá, né? Fazia desse jeito aqui, ó. Vai removendo pelo. Removendo aqui. E a sobrancelha ficava dessa forma aqui, ó. Com esse formato aqui. Olha só. Dessa forma que surgiu a sobrancelha com formato de vírgula, tá?
Família Cacheada 4. Qual o nome do lápis que você usa? Esse lápis aqui é o lápis dermatográfico, mas eu prefiro usar caneta gel preta, tá? Caneta gel preta. É triste de se ver. É muito triste de se ver. Mas não tinha conhecimento, então a gente também não julga. Não é verdade? Então, não existem sobrancelhas com formato de vírgula encontradas naturalmente, tá? E aí, como que eu vou corrigir essa sobrancelha? Muito simples. Primeira coisa que você vai fazer para corrigir não só essa, mas qualquer formato de sobrancelha, a partir do momento que o cliente chega até você, certo? Você tem que, primeiro, orientá-lo que ele tá removendo a sobrancelha de maneira errada. Meu Deus. É a realização de um sonho, ver alguém consertando a sobrancelha. Ah, tá. Gracinha, Brenda. Obrigada. E aí, ô Brenda, vou fazer muito rapidinho, porque eu acho que eu já falei esse conteúdo ontem na live aqui. Aí, tipo assim, tem as meninas que estão dando sequência na live, para não ficar muito extenso aqui, tá? Hoje meu marido não vai vir me buscar, gente, então eu posso fazer a live pra vocês com tranquilidade, ok? É Lady o quê mesmo? Ah, eu assisti o seriado, mas não lembrava o nome dela. Aqui, eu sempre utilizo aqui nos meus atendimentos a marcação a mãos livres, porque ela otimiza o meu tempo. Então, assim, é óbvio que eu faço marcação, mas só a mãos livres, tá? Então, eu vou fazer dessa forma pra ser mais rápida, mais objetiva com vocês, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, ponto inicial, ponto de arqueamento e ponto final. Ficar a mesma coisa, ponto inicial, né? Ponto de arqueamento e ponto final. Certo? Essa sobrancelha, além dela ter ficado com formato de vírgula, ela ficou arredondada, tá? Então, eu vou marcar aqui a base inferior de espessura para eu ter a referência das alturas da sobrancelha e a espessura da sobrancelha, óbvio, né? Então, eu vou marcar aqui, ó, base inferior de espessura e base superior de espessura, tá? E aí, eu vou começar aqui, ó, vem no ângulo reto, ó, priorizando a quantidade de pelos que ela tem, gente. Lembrando, quando a gente vai fazer uma correção nas sobrancelhas, você pode remover pelo, mas você não pode colocar pelo onde não tem. Então, aí, dessa forma, a gente tem que priorizar a maior quantidade de pelo que a gente conseguir, tá? E aí, pra deixar esse olhar mais elegante, o que eu vou fazer? Preencher essa parte inferior, já vou direcioná-la. Ou Lady, aqui alguma coisa ali que a Brenda falou. Você removeu essa sobrancelha de maneira errada, deixou ela com formato de vírgula, com formato arredondado. E esse formato não valoriza a sua expressão. Então, a gente vai corrigir aqui hoje, por enquanto, só com uma rena. Mas, nós podemos fazer uma reconstrução de fios nessa região. A gente vai fazer hoje um design reconstrutivo pra gente conseguir recuperar esses pelos que foram removidos de maneira errada, ok? É assim que a gente conversa com o nosso cliente. Você falou isso pra ela, o que ela vai falar? Ah, é? Nossa, que legal, então vamos corrigir. E aí eu já vou oferecer o meu pacote, né, de design pra ela, porque o pacote, muitas das vezes, as pessoas acham que não é vantagem fazer pacote de design, mas sabe por quê? Porque você fideliza o cliente, ele pagou pra você e não vai gastar com mais ninguém. Ok? Fez sentido pra vocês? O ponto de arqueamento e a parte... deixa eu ver aqui. Tô sem óculos, gente. Docinho é na área das sobrancelhas ou antes? Ó, o ponto de arqueamento, gente, eu não uso essa marcação, que eu acho uma marcação, como se diz? Uma marcação ultrapassada, lá do comecinho da década. Eu não faço isso aqui que todo mundo faz, ó. Ó, pega aqui o vinco do nariz, passa em cima da íris dos olhos pra você achar o ponto de arqueamento. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, no cantinho do olho, finalzinho do branco do olho, tá? Pode ser, muita gente a gente vai achar o ponto de arqueamento aqui, ó, no finalzinho do branco do olho, ou no finalzinho dos cílios mesmo, aqui tá o ponto de arqueamento. E essa referência da arcada óssea também é muito certa. A hora que você chega aqui no final, onde que dá aquela voltinha da testa aqui pra fonte, também a gente consegue achar o ponto de arqueamento, tá? Ok?
Boa noite, fiz a minha sobrancelha de micro com uma profissional, ficou torta. Você acha que tem jeito? Na maioria das vezes, sim. Tem alguns casos, é óbvio que a gente tem que fazer remoção, mas na maioria das vezes tem solução sim, tá? Então, vocês entenderam? Já viram a diferença? Já viram a diferença de como ficou o design dela? Ó, eu não fiz de cá ainda pra vocês verem a diferença, tá? Peraí, eu vou ver se eu achar um corretivo parecido, esse aqui. Ó, aí, esses pelos aqui embaixo, a gente vai remover. Tô passando um corretivo, é como se a gente estivesse removendo. Esse aqui do flap também, ó. Pra deixar esse flap mais ascendente, tá? Gente, vocês lembram que eu disse ontem que o flap descendente, ele não valoriza a expressão? Eu falei de três tipos de design ontem. E a diferença dos três é só o flap, tá? Então, nós temos o flap comum, o flap negativo e o flap ascendente, que é o flap ideal para se ter um design adequado. Ok? Fez sentido pra vocês? Gente, vocês estão aí na live aí, ó, tem bastante gente hoje. Vamos me ajudar aí nas curtidas na live. Quem puder também já seguir o nosso perfil aqui, seguir lá no vermelhinho, principalmente. Eu tenho um curso de design de sobrancelhas gratuito pra vocês lá no vermelhinho, gente. Aqui eu tô chegando agora, mas lá no vermelhinho eu tô mais de 3 anos. Então tem muito conteúdo pra você aperfeiçoar os conhecimentos lá, tá? Então vamos ver. Obrigada, meu bem. Já vou seguir você. Uma ótima profissional. Muito obrigada, minha linda. Jesus abençoe você. Gente, eu tô aqui pra entregar mesmo conteúdo pra vocês. É o que eu falei no início. Seu curso é gratuito, lá no vermelhinho tem um curso gratuito. A gente tem um curso pago, tá? Aqui, no link dessa bio aqui. O curso iniciante, do iniciante ao avançado. Tem o curso de aperfeiçoamento, que eu falo só de visagismo e de formatos de sobrancelhas, que é isso que eu tô entregando pra vocês hoje. E lá no vermelhinho eu tenho um mini curso gratuito lá pra vocês aprenderem um pouco comigo do design de sobrancelhas também, viu? O valor do curso para iniciante, o valor do curso para iniciante é de R$349, mas para vocês aqui no TikTok, é só você falar, eu tenho interesse no curso iniciante, tem um super desconto, tá? Um super desconto. Só você mandar um oi aí pra mim, eu tenho interesse no curso, que eu vou te falar lá, no particular, o valor que ele tá. Você nem vai acreditar, né? Nem metade desse valor de 349, tá? Que vermelho, gente, alguém escreve aí pra ela o que é o vermelhinho, que eu não posso, não tem jeito aqui. Isso, tem um curso presencial e a gente tem o curso na plataforma da Kiwify, tá? O curso completão, isso. Aqui, ó, gente, a doutora Depio colocou aqui pra vocês o que é o vermelhinho. É que eu não posso falar nome de plataforma, senão minha live cai, entendeu? Tem interesse no curso iniciante? Manda um oi lá pra mim, gente. Tá com super desconto, que eu tô fechando a última turma. Porque assim, gente, eu não vendo pro meu curso em grande escala, tá? Eu vendo pra 10, depois... Porque eu dou mentoria, então eu sou sozinha. Então não tem como eu vender esse curso em grande escala e dar mentoria para centenas de pessoas junto. Então eu não consigo, tá? E aí eu vendo para 10 pessoas, terminou essas 10 pessoas, que essas pessoas têm acesso no curso o ano inteiro, mas elas finalizaram as aulas, eu finalizei a mentoria 100% com elas, aí eu abro o carrinho para mais 10. Então, no nosso curso hoje, ele tá com 4 vagas. O curso iniciante tá com 4 vagas. Então, se você tiver interesse, ele tá saindo por menos da metade desse valor. Hoje, tá? Mentira, até sexta-feira. E aí, vocês só me falam que eu vou mandar o link pra vocês, tá? Só manda, tem interesse no curso. Aí você me fala, curso iniciante. Vou mandar pra você, ok? Fez sentido pra vocês essa aqui? Você também quer? Então manda lá pra mim. Todo mundo que quer, gente, manda aí um oi aí pra mim no particular, ou em algum comentário, que assim que eu terminar a live, eu entro em contato com vocês, ou a minha secretária entra em contato mais cedo, tá? Francisca Paiva. Francisca, foi você que me chamou que tinha interesse no curso? Curso iniciante, isso, gente, manda aí pra mim. Eu tenho interesse no curso, que aí eu vou chamar cada um de vocês depois, tá? Ah, tá. Eu vou te chamar depois, viu, Francisca? Então, você falou que você não consegue entrar lá no link da bio, né? Vou te chamar. Então é isso, gente. Vou fazer o lado de cá, tá?
pra vocês. Ó. Vou fazer esse lado aqui. Ó, vem no ângulo reto. Gente, vocês lembram que eu falei ontem que o ângulo reto ele é muito importante na sustentação do design? Vocês viram que eu faço o ângulo reto ele bem retinho mesmo? Porque é isso que dá acabamento no design de qualidade, tá? Esse ângulo reto ele é muito importante, então vocês têm que desenhar ele de maneira correta. Ok? Ó, vem no ângulo reto, dá uma leve arqueadinha e desce. Ok? Era bom pelo zap. Ah, nossa, falei. Não era pra falar, tem que falar verdinho, viu, Francisca? Ô, Francisca, você viu que eu mandei um oi pra você lá no particular, né? Manda lá pra mim o número do seu verdinho que eu vou pedir pra minha secretária entrar em contato com você, tá? Ó. Vou pedir pra ela entrar em contato com você. Verdinho, é o verdinho que a gente conversa. Eu não posso falar o nome da plataforma do verdinho aqui. Ok? Ó. Simples assim. Fez sentido pra você, gente? Fez sentido pra vocês? Mais alguma dúvida? Gente, lembrando, ó. Se você vende um produto ou um serviço, você resolve um problema, tá? Qual que é o problema que o design de sobrancelha resolve? Me fala. Se você não resolve esse problema, você não vai conseguir ficar no mercado, tá? O problema que o design quase sempre sofre. Gostei da dica para usar o final do olho para marcar o... Isso, gente! Aquela marcação que atravessa o rosto inteiro, que faz aquela bagunça no rosto do cliente, é uma marcação ultrapassada, gente. Ultrapassada. O design de sobrancelhas, ele de 2015 pra cá, ele aprimorou demais as técnicas. Então, assim, não se usa fazer aquela marcação que atravessa... Tá errado? Não tá errado. Mas é uma marcação que dificulta a vida. Então, assim, a gente tá aqui pra ganhar dinheiro, né? E pra ganhar dinheiro, a gente tem que facilitar o nosso cotidiano, o nosso atendimento, tá? Não precisa sofrer, viu, Poliana, mais. Você trabalha com paquímetro em casos específicos. Por exemplo, o cliente teve alopécia, ele teve, como é que fala? Câncer e os pelos caíram. Ou então, em casos de assimetria facial, também a gente usa o paquímetro para fazer uma conferência, viu, gente? O paquímetro não é uma ferramenta de marcação. Ele é uma ferramenta que você vai conferir um lado do outro pro outro. Um lado de rosto pro outro, entendeu? Porque, assim, o nosso rosto, na maioria das vezes, é um rosto assimétrico. Então, a gente usa o paquímetro para conferir, não é para fazer marcação. A gente só confere. Por exemplo, eu tô sem paquímetro aqui porque eu não utilizo. Por exemplo, eu vou pegar ali pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Ai, ai. Ó, por exemplo, tá aqui as duas sobrancelhas. Aí, eu terminei esse design aqui, eu vou conferir se essa sobrancelha tá do mesmo comprimento dessa sobrancelha. Então, só vou conferir em casos específicos, nem todos os casos, tá? Por quê? Porque o próprio rosto nos dá indícios do que a gente precisa fazer, entendeu? Ô, Poliana Vieira? Não, quem que me perguntou do paquímetro, hein? Baracho. Então, o próprio rosto nos dá indícios. Então, por que você faz a marcação? Ó, por exemplo, o início da sobrancelha. Gente, outra coisa, a marcação, ela não é uma regra rígida. Ela é uma regra volátil, tá? Então, assim, ela pode ter alterações, tá bom? Então, assim, nem sempre eu vou marcar a aba do nariz como início da sobrancelha. Tem pessoas que, se eu marcar a aba do nariz como início da sobrancelha, ela vai ficar com a sobrancelha muito espaçada, tá? Ou ela vai ficar com a sobrancelha muito junta. Então, eu tenho que usar a minha percepção visual, a minha percepção artística e estética como profissional pra gente fazer essas marcações de maneira correta também, tá? Tem pessoas que têm o nariz avantajado. Então, a aba do nariz vai afastar muito o olhar. Se o olhar tá muito afastado, a pessoa fica com carinha de espanto. Se o olhar tá muito fechado, ele fica com carinha de brava.
Então, assim, a marcação, ela não é uma regra rígida. Ela tem alterações, tá? Ok? Camismila. Como facilitar? Oi, Helena. Como facilitar o quê? O que você perguntou, Camis? É que eu não entendi. Eu acho que com as marcações é melhor com... Eu acho que com as marcações e melhor o mapeamento. Isso, mas o mapeamento facial não vou fazer em todos os casos, tá? Como eu já tava dizendo, o Kelly, o mapeamento com a linha que eu tô dizendo, a gente não precisa fazer em todos os casos. O próprio rosto nos dá indícios do mapeamento que eu vou fazer. Então, por exemplo, vou usar a aba do nariz, ou geralmente eu uso essa voltinha aqui do globo ocular para marcar o início. Então, quer dizer, o que eu tive como referência? O nariz. Então, é o rosto, certo? Vou usar o finalzinho do olho como ponto de arqueamento. Então, qual que é a minha referência aqui? O rosto. Se eu tenho as referências do rosto, eu não preciso de um mapeamento específico. Minha dificuldade fica com um ponto mais alto do que o outro. É assimetria, então, Su. A sua dificuldade é assimetria. A gente fazer sobrancelhas simétricas, né? Porque se ele é assimétrico, é porque ele é diferente. Então, assim, sobrancelhas da mesma altura são sobrancelhas simétricas, ok? Muito treino, gente. Treino, treino, treino e treino, tá? Então, mais alguma pergunta? Eu acho fazendo uma modelo diferente da outra. Sempre. Você sabe por quê? Nos cursos, o que acontece nos cursos com vocês? Você compra o curso, a pessoa demonstra como realizar um formato específico de sobrancelha lá. Eu vejo as marcações com linha aí na plataforma. O que acontece? Eles marcam com a linha as sobrancelhas que já estão perfeitas, que não precisa de ser marcada. Porque a marcação é nada mais, nada menos do que... Nossa, gente, me fugiu a palavra. A marcação é a estratégia que a gente vai usar para corrigir a sobrancelha, tá? Então, qual que é a estratégia que eu usei aqui, ó? Eu usei aqui a marcação base inferior de espessura, base superior. E aí, como estratégia, eu usei remover um pouquinho da base inferior e preencher aqui a linha do ângulo reto. Isso é uma estratégia. O que fazer quando uma é talhada e a outra é grossa, falhada e a outra é grossa? Bom, geralmente a gente usa a sobrancelha mais bonita como referência, tá? Então, sempre a sobrancelha mais bonita, ela vai ser a nossa referência, ok? Vou pegar um outro formato aqui que vocês me pediram, de sobrancelhas mais finas. Sobrancelhas finas, tá? Ó, sobrancelhas fininhas, né? Pra gente fazer a correção, tá? Essa sobrancelha, gente, é uma sobrancelha também alterada por erro de design. Quero começar nesse ramo, mas tenho medo de não conseguir fazer uma sobrancelha legal pro cliente. Com conhecimento, você não precisa ter medo, viu, Su? Pode ficar tranquila. O que fazer quando é muito falhada ou é grossa? Pode ficar tranquila, gente, que com conhecimento você não vai ter medo nenhum, tá bom? Conhecimento liberta, gente. Conhecimento nos dá visão de futuro, certo? Quando você conhece algo, você tem uma visão daquilo. Então, você não tem medo, tá? E aí, essa sobrancelha, ela também é alterada por erro de design. Vamos ver o que faltou nessa sobrancelha. Eu percebo aqui, ó, que removeu muito o ponto inicial, certo? Deixou arredondada por igual na parte inferior, igual a outra sobrancelha que a gente fez agora. Certo? Mas existe aqui nessa sobrancelha, porque eu não sei se vocês conseguem observar, alguns fiozinhos de transparência. Isso é muito bom, porque os fios de transparência, quando você colore, quando você faz uma coloração, ajuda muito na volumização, tá? Medo de fazer uma diferente da outra. Não precisa ter medo, tá? Não precisa, que quando você tem conhecimento, quando você domina o que você faz, você jamais vai entregar um trabalho desse, tá? Gente, e assim, ó, e é interessante porque eu sempre falo que se você tiver dificuldade, gente, de aprender online, eu não tô falando que vocês têm que comprar o meu curso não, tá?
mas o meu curso é um dos mais completos do mercado. Na hora que você for comprar o curso, você presta atenção, de repente você quer comprar presencial na sua cidade, presta atenção, porque nem sempre o profissional que ele domina o assunto, ele sabe compartilhar conhecimento, tá? Na maioria das vezes, o profissional, ele é ótimo, mas ele não sabe, mas ele não tem didática, aí não vai adiantar nada, que você não vai aprender. Então, vocês prestam muita atenção, pesquisa, se tem alguém que fez o curso, se tem alguém que gostou, ok? Vamos subir a live, gente. Isso aí, ouve a Camis aí pra mim. Vamos subir a live, vamos compartilhar a live aí. Vamos de tap. Ok? Vamos de tap aí na live. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Tá, então, ó, sobrancelhas finas que me perguntaram ontem. Vocês viram como é que eu preenchi isso aqui rapidinho? Porque eu fui usando a estrutura natural da sobrancelha dela como referência, tá? Imagina que essa sobrancelha tivesse com esse formato. Olha o tanto que ela estaria muito mais bonita. Vocês entenderam? Fez sentido pra vocês? Fez sentido, gente? Vamos subir a live. Fez sentido? Ou não? Cliente chegando com uma sobrancelha difícil, eu não saber o que fazer. Então, se você dominar os formatos... Ô, Su, se você fizer o meu curso, vai sanar essas dificuldades todas suas. Sabe? Porque eu ensino no meu curso que ninguém ensina. Eu ensino no meu curso você a dominar visagismo e os formatos de sobrancelha. Porque você vende design de sobrancelha, você vende desenho de sobrancelha. Você não vende aplicação com rena só. Você não vende só marcação. A marcação é a estratégia que a gente monta para corrigir o formato. É isso. Quando você entende isso, nossa, é libertador, tá? E existem alguns... Você tava na live ontem, Su? Responde aí pra mim se você tava na live ontem. Responde aí pra mim. Tava na live ontem ou não? Não tava, né? Então vou explicar de novo, ó. Existem 5 tipos de sobrancelhas que são encontrados naturalmente. Então nós temos, ó, sobrancelhas redondas, sobrancelhas retas. Isso aqui também é retinho. Essa sobrancelha com formato de vírgula não é encontrada naturalmente. Peraí que eu vou pegar minha apostila do curso iniciante pra eu mostrar pra você. Peraí que a gente vai chegar lá. Gente, vou só recapitular. Quem tava na live aí ontem, me desculpa, viu? Vou só recapitular pra ela entender. Porque senão ela não vai entender. Bora aqui. Ó. Esses 5 formatos de sobrancelha, seja bem-vindo se é a primeira vez, tá? Esses 5 formatos de sobrancelha você vai encontrar naturalmente. Se a pessoa nunca fez design na vida, ela vai ter um desses 5. Ou sobrancelha com formato arredondado, sobrancelha reta, sobrancelha arqueada, que é a nossa referência de beleza. Os padrões do visagismo consideram a sobrancelha arqueada como uma referência de beleza. Por quê? É uma sobrancelha que transmite empoderamento, feminilidade, elegância, tá? Então, uma sobrancelha arqueada, uma sobrancelha angulosa e a sobrancelha descendente, tá? Vou mostrar pra você cada uma delas aqui agora. Então, vou mostrar na prática aqui cada uma delas. Ó, então nós temos a sobrancelha angulosa, que é a sobrancelha da Ana Hickman. Ela não é uma sobrancelha positiva de se ter, porque é uma sobrancelha que transmite um olhar maquiavélico, um olhar de espanto, muitas das vezes. E não é... Camis também é a primeira vez, seja bem-vinda. Não é uma sobrancelha que valoriza a expressão, tá? Eu acho frio, eu sou a lei, eu acho frio. Não entendi nada. Tá? Por exemplo, as vilãs de quadrinho, todas elas possuem sobrancelhas angulosas. Que ela tem. Evânia, primeira vez, seja bem-vinda. Ó, elas possuem sobrancelhas angulosas, porque a sobrancelha angulosa transmite um olhar de... Tô resumindo, tá? Um olhar maquiavélico. Então não é legal ser esse tipo de sobrancelha, tá? Aí depois, nós temos sobrancelha descendente. Tá vendo? Como que identifica o Cleide uma sobrancelha descendente?
Não falei, ó, sobrancelha descendente. Primeiro tem que falar da sobrancelha arqueada, né? Que é a nossa referência. Peraí. Tô sem voz, gente, que eu falei a tarde inteira no curso de micropigmentação. Ó, essa é uma sobrancelha que é a nossa referência de beleza. Ela é levemente arqueada. Ó, vem num ângulo reto, dá uma arqueadinha e desce. Com flap ascendente. É uma sobrancelha. Boa noite. Estou apaixonada. Muito bem ter vocês. É uma sobrancelha com flap ascendente também, tá? Então, é uma sobrancelha considerada pelos padrões de visagismo uma sobrancelha bonita. Com ponto de arqueamento bem acentuado, certo? Uma sobrancelha levemente arqueada, sem ter esse arqueamento aqui da sobrancelha da Ana Hickman, ó. Que não valoriza, tá vendo? Qual que é a diferença da sobrancelha arqueada para a sobrancelha angulosa? A sobrancelha arqueada, ela tem um ângulo de arqueamento de 20 graus no máximo, tá? Esse é ângulo de elevação. Quando eu marco um ângulo reto aqui, ó. Eu marco um ângulo reto, ela tem um arqueamento bem sutil. Agora, a sobrancelha da Ana Hickman, a sua é arqueada mais cheia de falhas, Thalita? Mas isso aí, qualquer coloração pode resolver o probleminha, tá? Ó, a sobrancelha da Ana Hickman, ela tem um ângulo muito acentuado, acima de 20 graus. Aí, quando eu marco aqui embaixo, ela consigo encontrar um triângulo. Vocês lembram do triângulo das sobrancelhas as sobrancelhas das vilãs de quadrinho? Olha lá o triângulo ali, ó. Olha lá, mesma coisa. Tá vendo? Ó. Ó os triângulos da sobrancelha de vilãs de quadrinhos. Ok? Fez sentido pra vocês? Então, isso é uma sobrancelha angulosa, que não é bonito, tá? Ela precisa de um pequeno ajuste aqui. E aí, a sobrancelha descendente. Ah, e a sobrancelha descendente? Como que eu identifico uma sobrancelha descendente? A sobrancelha arqueada, ela é considerada pelos padrões de pelos padrões de visagismo, uma sobrancelha bem distribuída, tá? Então, ela tem um corpo alongado, ponto de arqueamento acentuado, um flap mais ascendente, que é muito... que é elegante, entendeu? Então, ela tem ponto inicial mais baixo do que o ponto de arqueamento, certo? A sobrancelha descendente, ao contrário, ela tem o ponto inicial mais alto que o ponto que deveria ser o alto. Aqui o ponto alto dessa sobrancelha, ó. Ok? Então, é uma sobrancelha que transmite tristeza, melancolia, tá? Ela fica com um olhar meio depressivo. Vou mostrar outra sobrancelha descendente pra vocês, que essa não tem nada de pelo. Uma outra que é bem conhecida. Uma outra que é bem conhecida e é uma sobrancelha descendente também. Vocês encontram lá no Netflix também. Quer ver? Peraí que nós vamos achar. São muitos estudos de caso aqui. Nossa, tá vendo, só? Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Hoje não teve como eu separar o material antes. Eu tava bem apertado do serviço. Bem apertado mesmo. Aí eu não separei. Eu gosto de separar antes tudo que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Sobrancelha descendente também. Vocês conseguem identificar que essa sobrancelha é descendente? Porque ela é bem volumosa.